Bom, pra você que me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu sou palhaço e gosto de coisas idiotas. Sou uma pessoa alta astral. Só que o vídeo de hoje a gente vai falar de coisa séria. Bem-vindos ao meu vlog, eu sou o Will do canal do Will e tá começando mais um vídeo. Tô aqui procurando um lugar legal pra poder sentar, pra conversar com vocês. Hoje eu tô de bobeira, terça-feira, são quase 2 da tarde. Vamos ver algum canto aqui legal pra gente conversar. Acabou que eu rodei e vim parar aqui pra gravar com vocês onde vocês estão acostumados, nos meus stories, enfim, em alguns vídeos meus. Bom, vou compartilhar uma história. Eu não compartilhei com ninguém, nem com os meus amigos, nem com a minha família. Só minha mãe, meu pai e minha irmã que souberam disso. E algumas pessoas que acabaram sendo envolvidas por conta da minha situação aqui nos Estados Unidos. O início da história, eu tava com tudo programado para vir para cá, para estudar, para trabalhar, para aprimorar o meu inglês, enfim. E tava tudo organizado, passagem comprada. Eu já tinha me desligado da empresa onde eu trabalhava. E aí começou essa quarentena, coronavírus e tal. Eu comecei a ficar um pouco apavorado porque eu tava vindo para um lugar que estava se tornando o pico mundial, né, o epicentro da doença. Aí eu falei, cara, eu vou adiar minha viagem, não tem como viajar desse jeito, acontecendo esse surto mundialmente, eu indo para outro país completamente despreparado, né? Porque a gente vem para cá para poder começar a realidade, a gente programa um pouquinho como que vai ser a nossa vida aqui, mas chega aqui e acontecem coisas diferentes, ou acontece aquilo que você programou e outras coisas. Eu vim pra cá, não teve jeito, tentei cancelar a minha passagem, foi um inferno, eu perdi 6 horas no telefone com a companhia aérea, foi horrível. Eu fui no aeroporto também tentar adiar, não consegui, falei, não vai ter jeito, a minha passagem, eu queria muito que a minha passagem tivesse sido cancelada pela companhia, porque muitas passagens do Brasil para os Estados Unidos estavam sendo canceladas, mas não teve jeito, meu voo estava cheio, e aí eu vim para os Estados Unidos. Quando eu vim pra cá, eu já estava usando máscara, luva e tal, já estava com as medidas de segurança à nossa saúde para evitar, né, para reduzir as condições de contágio. E aí eu cheguei aqui, fui recebido pela minha amiga Suiane, que vocês sabem bem. Nós ficamos aqui e tal, aquela coisa, poxa, o William acabou de chegar, vamos passear e tal, não sei o quê. Como as proibições ainda não estavam acontecendo, eu fui pra Times. Andei um pouco na Times, estava muito vazio, eu estava de máscara, de luva, com álcool em gel. Só que não tinha proibição das pessoas andarem na rua, de irem em pontos turísticos. Ainda estava bem no início da coisa. Aí eu fui, passei e tal no primeiro dia. No segundo dia eu fiquei em casa, estava cansado. No terceiro dia, pum, quarentena, lockdown, ninguém sai, ninguém entra no país. Enfim, começaram as medidas de segurança à saúde, as restrições. E aí, a única saída que eu fiz depois disso foi ao mercado para fazer compra. Eu e Suiane, a mesma coisa. Álcool em gel, a roupa que a gente chegava do mercado ficava aqui do lado de fora, a gente entrava para tomar banho, cada um fazia a sua higiene pessoal, para poder afastar esse vírus da gente. Infelizmente, isso não foi suficiente. Eu vou compartilhar com vocês agora, dá um vento, vocês devem estar ouvindo aí, uma experiência que eu vivi e que, assim, eu não recomendo para ninguém. Um dia que eu acordei mal, acordei cansado, sem ter feito nada. E aí eu pensei, eu não tô bem, eu acho que a minha garganta tá meio ruim. Eu tava com alguns sintomas de resfriado. E aí eu falei, cara, alguma coisa tá errada. Mas caguei, né? Não imaginar que eu estava com coronavírus. E aí passou um dia, 2 dias, a minha amiga falou, eu tô um pouco mal e tal, não sei o quê. E aí nós começamos a sentir sintomas da doença. Fiquei muito assustado quando eu percebi que eu não estava tendo paladar, eu não estava sentindo sabor na minha boca. Eu realmente não estava sentindo nada. E aí eu pensei, cara, ferrou, contaminado, tô com coronavírus. Pra vocês terem uma ideia, quem me conhece sabe, eu não como salada de jeito nenhum. Não gosto de alface, tomate, não curto. Comi a minha infância inteira, cresci, não gostei mais. E eu tava tão assim, sem paladar, tava tão sem gosto na boca, que eu falei, eu vou fazer o teste, eu vou comer uma salada. E aí, se eu
Se realmente tiver sem paladar, eu não vou sentir gosto de nada, eu vou comer normalmente. Se eu estiver sentindo alguma coisa, eu não vou querer comer. Eu comi tudo. Assim, eu não estava sentindo gosto de absolutamente nada. Se você teve coronavírus, compartilhe comigo aqui embaixo nos comentários como que foi a sua experiência sem paladar. Porque eu ouvi relatos de pessoas que perderam o paladar, mas não 100%, né? Eu não conseguia sentir gosto de nada. Tomava suco de limão, parecia que eu estava tomando um líquido sem gosto. Nada, absolutamente nada. E aí nós tivemos praticamente todos os sintomas do coronavírus. E a gente se deu conta que nós estávamos infectados quando os sintomas que eu estava sentindo começaram a se reproduzir na Suiane. Então assim, era sempre com um dia de atraso. No dia que eu descobri que eu estava sem paladar, um dia depois a Suiane também descobriu que estava sem paladar. Então teve esse delay aí de um dia. E aí a gente começou a ficar muito preocupado, porque nós estamos em outro país, aqui é outra realidade, aqui não tem SUS igual ao Brasil. E se tivesse também, a prioridade era para os americanos e não para os imigrantes. E isso começou a preocupar a gente. Aí eu comecei a perder o olfato, eu não estava conseguindo mais sentir cheiro das coisas. Primeiro foi o paladar, depois, sem contar a febre, a dor na garganta, a diarreia, enfim. E aí eu comecei a sentir eu comecei a perceber que eu já não estava sentindo mais cheiro de nada. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Até aí eram sintomas que incomodavam a gente, mas que ok, dava para dormir sem sentir sabor e sem cheiro, dava para poder continuar vivendo dentro de casa com esses sintomas. Eu fiquei com muita diarreia também, só que aí a respiração começou a falhar. E aí a preocupação dali para frente se transformou em desespero, porque eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha respiração. E o maior desafio disso tudo é você estar num país que tudo para um turista, para um imigrante, é muito mais difícil. Para um estrangeiro, o acesso à saúde aqui, você consegue acessar, mas você cria uma dívida gigantesca. Existem americanos que precisam vender suas próprias casas para poder pagar a dívida com o governo, porque a saúde daqui é paga. Você vai lá, você vai ser bem atendido, você vai receber a medicação, você vai receber o tratamento, eles vão fazer tudo o que precisa fazer com o seu corpo, com o seu organismo para te deixar bem. Mas a conta vai chegar para você. E é muito, muito, muito cara. Então isso começou a se tornar um desespero, porque quando a gente está mal no Brasil, se a gente não tem um plano de saúde, a gente corre para o SUS. Demora. O atendimento é péssimo, mas a gente é atendido. A gente toma medicação e a gente não sai de lá com uma dívida gigantesca. Tem gente que tem que trabalhar para poder... vive para trabalhar para poder pagar a dívida que tem com o governo americano por conta da saúde, que aqui é muito cara. Então isso começou a trazer desespero pra gente. E sem contar que se nós estávamos contaminados, a gente não podia sair pra rua, nem com máscara, nem com nada, porque a gente podia contaminar outras pessoas. Então esse foi mais um desafio, porque nós estávamos em casa, né? Nós tínhamos feito compras para um certo período, mas uma hora as compras iam acabar. E não dava pra gente sair simplesmente pro mercado, né? E, enfim, passar vírus para todo mundo. A gente tem que ter consciência, tem que ter cabeça. E aí isso começou a nos trazer preocupação também. Só que a parte da respiração, gente, sério, é desesperador. É desesperador. É como se você estivesse morrendo afogado lentamente. Se você teve coronavírus ou perdeu algum parente, você deve saber bem o que eu tô querendo expressar aqui. Por mais que eu fique aqui horas nesse vídeo tentando explicar qual é a sensação de não ter respiração, eu não vou conseguir descrever. Só quem viveu ou quem teve um parente que conviveu sabe o desespero que é isso. Você respira fundo e o ar não vem. Parece que o seu pulmão está realmente paralisando o trabalho que ele tem para fazer. E aí isso começou a trazer um desespero. Eu comecei a chorar escondido
porque na minha cabeça eu ia morrer. E na nossa mente nós íamos morrer dentro de casa, porque os hospitais aqui todos sobrecarregados, o índice de morte aqui lá em cima. Como é que a gente ia para o hospital? E aqui também tinha uma porcentagem, né, do seu pulmão. Se o seu pulmão tivesse X% comprometido, talvez não fosse suficiente para te internar. A prioridade eram casos mais graves. Enfim, então não tinha jeito. A gente começou a tratar os sintomas. Se era diarreia, a gente tomava remédio de diarreia. Se era uma garganta inflamada, a gente tomava remédio de garganta inflamada. Se era uma dor de cabeça, a gente tratava a dor de cabeça. Ia tratando os sintomas, porque não existe uma fórmula perfeita contra o coronavírus. Muito suco de limão a gente tomou, eu fiz muito chá de casca de limão, com casca de alho, com não sei o que. E eu comecei a respirar Vick, a inalar Vick. Só que assim, gente, é desesperador. Pra vocês terem uma ideia, durante a noite, por várias vezes eu acordava, ou a Suiane acordava, para ver se um ou outro estava respirando. Teve uma hora que eu não ouvi nenhum tipo de expressão corporal da Suiane durante o sono dela. Eu achei que ela estava morta. Então assim, eu não tô aqui fazendo drama, não preciso disso. Hoje passou, a gente se livrou dessa doença, mas o período é muito, muito difícil. Eu acordava, eu dormia com medo de não acordar, porque eu sabia que eu estava dormindo sem parte da minha respiração. E eu sabia que isso durante a noite poderia se agravar e eu poderia nem acordar, ou eu poderia acordar tendo crise e morrer sufocado dentro de casa. Então assim, foi um processo muito difícil, assim. Eu não consigo descrever, eu não contei 100% para minha família, porque eu não queria desesperá-los, porque eu estou em um país e eles estão em outro. Então não dava para ficar preocupando quem está de longe, porque quem está de longe não pode fazer muita coisa. Aqui nos Estados Unidos a gente avisou alguns amigos meus, amigos da Suiane, deixou o contato. Toda hora eles ligavam, vocês estão bem, vocês estão aí. Eu passei para minha mãe alguns contatos de pessoas que moram aqui, porque se eu não respondesse mais, não atendesse uma ligação, ela poderia acionar alguém para poder vir aqui para ver se a gente estava em casa, para ver se a gente estava vivo. Foi assim, desesperador. A comida começou a acabar, as coisas começaram a faltar dentro de casa e os dois sem trabalhar, né? A gente pediu ajuda, a igreja e os amigos da Suiane foram super solidários, deixaram várias comidas, várias cestas básicas, inclusive eu sou muito grato a Deus por eles, aqui na porta. Eles iam embora, a gente saía, pegava as compras, botava dentro de casa, porque a gente não podia sair, a gente não podia ir no mercado, a gente poderia matar outras pessoas passando o nosso vírus para os outros. Então a gente estava contando com a solidariedade das pessoas. Então os amigos vieram aqui, deixaram compra. Tiveram umas amigas da Suiane que, nossa, pegaram, juntaram dinheiro, foram no mercado, compraram até chocolate, refrigerante, sabe? Coisa que nem é básica, trouxe aqui pra gente. Então assim, eu sou muito grato por essas pessoas que foram solidárias e foram amigas de verdade na nossa vida. Eu me desesperei muito, eu chorei muito, eu tive certeza que eu ia morrer, porque o tempo ia passando e eu senti que o ar, ele faltava cada vez mais para mim. Cada vez que eu respirava, cada dia que passava eu estava com menos respiração. Isso começou a me deixar completamente transtornado e foi um tempo difícil, foi um tempo muito difícil. Nós ficamos 3 meses isolados, assim, sem colocar a cara na porta. Eu até brinco com os amigos que não adianta a Netflix querer me oferecer mais série nenhuma, porque nós zeramos os filmes e as séries da Netflix. E nós buscávamos algum tipo de distração para a gente não focar na nossa respiração, que estava cada vez menor, sabe? E a nossa confiança em Deus. Eu não sei no que você acredita, mas eu sou completamente voltado para Deus. Eu acredito muito no poder de Deus. E eu vi que não tinha remédio que pudesse me tirar daquela situação se não fosse a mão de Deus na minha vida. Então foram dias assim que eu tive de relacionamento direto com Deus, conversando com Ele como meu melhor amigo, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele para
para que eu não morresse, porque a minha família ia ter que lidar com a dor da morte e o transtorno de levar o meu corpo embora para o Brasil, se é que eles iam conseguir, que também é um serviço caríssimo. Desesperei demais, eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a pensar, meu Deus, eu não fiz muita coisa ainda que eu quero fazer, eu vim para cá em busca de um sonho, como é que eu vou morrer aqui? E a gente ligava a TV, o jornal, corona, 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 ligava, entrava na internet, no Instagram, corona, no Facebook, corona, e eu comecei, isso vai mexendo com o nosso psicológico também, o nosso físico tá transtornado, o nosso físico tá ruim, mas a nossa cabeça também tá a ponto de explodir, porque a gente olha pra cá, corona pra frente, corona pra trás, corona, só se falava em corona. E eu acho que tem que se falar sim para alertar a população, mas para quem tá doente, isso é uma tortura mental. Então foram dias assim de muita luta. Eu posso dizer que nós lutamos pela vida. Filha, vocês fizeram um teste? Não fizemos. O teste, logo quando a gente teve o teste aqui, não era de fácil acesso, era um teste caro para poder fazer. E se nós fizéssemos o teste e constatasse coronavírus, não ia adiantar nada, a gente ia continuar se tratando dentro de casa. Eu não tenho dúvidas, eu não sou uma pessoa hipocondríaca nem nada, mas eu não tenho dúvidas que eu tive coronavírus. Foram todos os sintomas, todos. Se você jogar no Google, pegar a lista de sintomas, eu tive todos os sintomas. E por pouco eu não morri por falta de ar. Então assim, eu não preciso de mais testes nem nada. Se você tem a oportunidade de fazer o teste, corre, faz. Para você ter certeza de como você vai se tratar. Mas aqui pra gente o teste era de difícil acesso. Principalmente financeiramente. Era um teste caro. Hoje em dia você até acha lugar que está fazendo teste de graça aqui nos Estados Unidos. Mas no início da coisa não tinha ainda isso. Então nós não fizemos o teste, mas eu não tenho dúvidas que nós fomos vítimas do coronavírus. E se você não pegou, cuide-se. Cuide da sua família, cuide de você. Eu sei que dinheiro não cai do céu, eu sei disso. Eu não sou rico para poder estar aqui falando, não vai trabalhar, não é isso. Os meus pais estão trabalhando, a minha família está trabalhando, mas todo mundo tomando as medidas, né, para a segurança da saúde, álcool em gel, luva. Cara, cuidado, onde você vai encostar, onde você puder, não encosta, bota o pé, empurra com papel, bota um plástico, dá um jeito de não ser mais uma vítima, de não se tornar mais uma vítima do coronavírus. Porque quem venceu sabe do que eu tô falando. Quem venceu a doença sabe do quanto é difícil passar por esse período. Eu recebi áudios de pessoas que não aguentavam falar direito, pelo desespero da falta de respiração. Eu não conseguia conversar. Tinha hora que eu achava que eu ia fechar os olhos e eu não ia acordar mais, por conta da falta de ar que eu estava sentindo. Então tomem cuidado. Se na sua cidade, no seu país, no seu bairro, no município que você mora, as medidas de relaxamento começaram a se tornar reais, gente, isso não significa que o vírus acabou, que o vírus foi embora, que o vírus não está aí matando pessoas. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se você pode evitar a aglomeração, evite. Não passe pelo que eu passei, pelo que milhares de pessoas no mundo inteiro passaram. No Brasil, como mostrou no início do vídeo, 50 mil pessoas morreram. Não queira ser mais uma vítima dessa doença que está levando pessoas que a gente gosta demais. E se ninguém morreu, se ninguém que você conhece ainda perdeu a vida, que bom. Que bom. Continue se cuidando, continue cuidando de quem você ama, para que a gente consiga combater e que essa doença vá embora. Porque não é fácil, tá? Esse é o meu vídeo, eu decidi compartilhar com vocês. Eu sabia que eu ia gravar esse vídeo e eu tinha fé que eu ia gravar esse vídeo curado. Eu estou bem. Já se passaram 2 meses, né, desde que a gente teve a doença. Nós estamos bem, graças a Deus, ainda de quarentena,
indo no mercado, indo numa loja de roupa, comprar alguma coisa, faz o básico, vai de luva, vai de máscara. Aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, o índice caiu bastante. Alguns estados já começaram a adotar as medidas de relaxamento. Mas, gente, se cuidem, porque não tá fácil. E muita gente está indo embora antecipadamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, mais como um desabafo e um alerta para que vocês tenham cuidado, para que vocês se cuidem, para que vocês não sejam mais uma vítima do coronavírus. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha importante o alerta, compartilhe com alguém que de repente não está levando a doença tão a sério, que de repente não está levando as medidas de prevenção tão a sério. Manda para alguém que você ama, alguém que você cuida, alguém que você quer que esteja vivo por muitos anos. Beijo no coração de vocês.